Hoje nós vamos visitar o histórico convento Igreja de Santo Antônio, que fica localizado no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. Que é os horários da Igreja Convento de Santo Antônio, das missas e das visitações. E também temos os horários de visitação ao Museu Sacro, que é logo ao lado. E aqui é a entrada, que a gente vai subir de elevador lá para a parte superior do convento de Santo Antônio. Aqui no corredor de entrada a gente já tem acesso a um pouco da história do convento. Nas paredes, algumas fotos. E também imagens do Rio Antigo, ó, nessa região aqui, ó. Aqui é o convento de Santo Antônio, ó, em 1650. É uma das igrejas mais antigas do Rio de Janeiro, tá? Aqui a gente vê o Pão de Açúcar. E essa região toda aqui é onde hoje é o Largo da Carioca. Muito interessante. Aqui antes da igreja, a igreja viria a ser construída aqui nesse morro, que é o Morro Santo Antônio. E aqui o Largo da Carioca, que tinha uma lagoa na época. Aqui já é 1723, 824, 1910. Com bastante construção já. Tinha essa construção aqui que acabou, não tem mais, foi demolida. E aqui é a Rua da Carioca, que é o convento lá em cima. E em 1999, que é já como tá hoje, né, mano? O elevador já nos leva aqui pra parte de cima, onde tem o pátio. A gente já sai nesse pátio aqui, ó. A gente já vai ter uma visão legal aqui de todo o Largo da Carioca. Essa visão aqui, a tomada de cima. Olha que legal a vista que a gente tem daqui. Cinelândia, Teatro Municipal ali. Edifício central. Pra quem não sabe, ali onde é o edifício central hoje, funcionou uma importante galeria no passado, que foi a Galeria Cruzeiro. E foi demolida para a construção do edifício central. Ali é o prédio da Petrobras. São algumas construções aqui ao redor do Largo da Carioca. E das construções todas, a única aqui que se manteve de pé foi o Largo e o convento. Aliás, foi o convento e a igreja aqui de Santo Antônio. Vamos subir aqui essas escadas históricas de pedra. Aqui é a fachada principal da igreja de Santo Antônio. E aqui nós vemos, é muita história aqui, a gente pisa em muita história. É um lugar fantástico, mesmo para quem não é católico, né? Você vir visitar aqui essa parte aqui do Rio de Janeiro, porque a história aqui é muito rica. E você tem essa vista aqui da cidade, ó, que passa milhares e milhares de pessoas todos os dias aqui nesse Largo da Carioca. Ali aquele relógio também da Carioca, datado de 1906, se não me engano. Aqui é a Rua Uruguaiana. Muita gente ainda conseguiu pegar ainda de pé o Morro Santo Antônio. O Morro Santo Antônio, ele ficava aqui nessa região toda. Ele ia mais ou menos até ali, na Evaristo da Veiga, contornava aqui essa parte toda da Avenida Chile, por trás aqui do convento de Santo Antônio, e margeando onde é a Rua da Carioca. Ia mais ou menos ali, até a altura da Rua do Lavradio, Praça Tiradentes, ali margeando aquela área ali. E nos anos 60 agora, do século 20, na época do estado da Guanabara, o morro foi totalmente demolido. Aliás, ficou só um pedaço, que foi esse pedaço aqui, que está a igreja e o convento de Santo Antônio. E ali o BNDES, que ainda tem um pouco do morro, você vê que é construído um pouco acima ali da região. O resto tudo foi demolido, e um dos principais benefícios dessa demolição foi a abertura da Avenida Chile. Então a gente vai conhecer um pouco essa igreja fantástica aqui por dentro. Ali tem um oratório ali de Santo Antônio, uma imagem bem antiga. É uma igreja muito bonita, é uma igreja realmente, quem gosta de arte sacra deve visitar essa igreja quando vier ao Rio de Janeiro. Vou falar bem baixinho aqui, mas olha só que legal. Os primeiros frades franciscanos chegaram ao Rio de Janeiro em 1592. Se instalaram provisoriamente junto à praia de Santa Luzia. Anos depois, foi-lhe dada a posse definitiva de uma colina próximo dali, que ficou conhecida posteriormente como Morro de Santo Antônio. A pedra fundamental do convento foi colocada em 4 de junho de 1608. A primeira missa realizada no local foi no ano de 1615.
Nas décadas seguintes, o convento foi sendo ampliado até chegar ao que vemos hoje. Em um altar lateral do convento, sob os pés de uma imagem de Frei Galvão, repousam os restos mortais do Frei Fabiano de Cristo. Frei Fabiano de Cristo morou por muitos anos no convento de Santo Antônio do Largo da Carioca, e a ele são atribuídas obras maravilhosas. Ele faleceu em 1747 e já no século XX foi colocado seus ossos dentro desta urna de mármore. O Senhor dos Aflitos, né? Aqui a gente vê um pouco do pátio do convento, ó. O acesso é restrito. Aqui é só para os monges, né? Os monges franciscanos que têm acesso aqui. No ano de 2007, uma grande obra de restauração começou no convento. Várias escavações arqueológicas foram feitas e as reformas começaram a todo vapor. Porém, os anos foram se passando e as obras não haviam sido concluídas. Por problemas judiciais, a obra foi paralisada e até o momento não foi concluída. Essas aberturas na parede lateral tratam-se de confessionários e foram descobertos durante o trabalho de restauração. A estes são atribuídos os confessionários mais antigos do Brasil. É notável que as obras do convento estão paralisadas e torcemos aqui para que elas voltem e sejam concluídas com êxito. Aqui bem embaixo, aqui no pátio aqui do convento de Santo Antônio, a gente se encontra essa placa, que é uma placa que diz aqui algo sobre a história aqui da independência do Brasil. E neste convento, na cela do Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus, reuniram-se alguns dos propugnadores da permanência do príncipe Dom Pedro no Brasil e da independência nacional. Esse príncipe Dom Pedro aqui, na verdade, é Dom Pedro I. Estamos aqui em 1822. Em memória desses fatos, sendo o presidente da República na época que mandou colocar essa placa aqui, o Epitácio Pessoa, e o Distrito Federal, o governador César de Oliveira Sampaio. Essa placa aqui foi colocada na comemoração do centenário da independência do Brasil em 1922. E pelo que eu entendi, né, esse frei aqui, o Frei Francisco de Santa Teresa, ele foi um propagandista da independência do Brasil. Ele ajudou a articular algumas coisas aí da independência, pelo que eu entendi. Daí a importância do convento e dessas placas aqui comemorativas. Vou andar mais um pouquinho aqui, porque só o pátio é tão grande, o pátio do convento, que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui no pátio. Ali tem um velário, ó. O pessoal acender velas. Geralmente as pessoas acendem velas para os fiéis defuntos, ou pedindo pela saúde de alguém. Um velário aqui. Essa parte também está toda em obra. Aqui nós temos um portão, ali tem um marco de pedra ali em cima do portão. Tá apagadão, mas eu acho que é o ano de 1800. E ali, ó, nós temos uma coluna que, sendo sincero, eu nunca tinha reparado nessa coluna ali, olhando debaixo do Largo do Masduca, da Carioca. Muito interessante. Aqui é porque fica fechado, mas aqui dá acesso ao Largo da Carioca. Tem uma rampa ali, mas infelizmente fica fechada, né? Só tem acesso por uma entrada aqui, atualmente. Aqui também temos acesso ao convento. Eu acho que hoje não abre mais, talvez abra nas festas de Santo Antônio, dia 13 de junho. Mas aqui tem uma escadaria também, que dá acesso também ao Largo da Carioca. Ó, e ali atrás, ó, nós vemos o prédio do BNDES, da Petrobras, e no meio, ó, lá no fundo, a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Então, pessoal, aqui é o convento de Santo Antônio. Ela é uma das principais igrejas mais antigas, uma das igrejas mais antigas do Rio de Janeiro e do Brasil. Ela é do século XVI. Aqui, quando ela foi construída aqui no morro, aqui não tinha nada. Era só mato, árvore, lagos, pântanos. Não tinha nada além dessa igreja aqui no alto do morro. E daí também se deu o morro que ela foi construída, ficou conhecido como Morro Santo Antônio por causa da igreja.
E esse morro foi destruído nos anos de 1960, já no estado da Guanabara. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Inscreva-se no nosso canal aqui do YouTube. Siga a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.